Olha, inteligência artificial tá por todo lado, né? A gente ouve falar disso o tempo todo. Mas vamos ser sinceros? Vamos sair um pouco do hype e falar de um problema de verdade? Um problema que a IA pode de fato resolver? A tal da capacidade operacional. Porque, pensa bem, muitas empresas têm uma estratégia incrível no papel. O problema, na hora H, na execução, a coisa não anda. O gargalo está sempre ali. E é sobre isso que a gente vai conversar. Pois é, essa pergunta aí deve assombrar muito o líder por aí, né? A estratégia é ótima, os planos são brilhantes, tá tudo desenhadinho, mas na hora do vamos ver, parece que alguma coisa trava. Os processos começam a se arrastar, a equipe fica sobrecarregada e aquele crescimento que parecia logo ali simplesmente não acontece. É uma frustração e das grandes. Mas o ponto é, isso não acontece por acaso. Tem uma causa raiz muito, mas muito específica por trás. E a gente pode dar um nome para esse obstáculo. O nome dele é teto operacional. Imagina só, é como uma barreira invisível mesmo. O problema não é falta de visão, não é que a estratégia é ruim. Não, o problema é de capacidade. A empresa chega num ponto em que a estrutura que ela tem, as pessoas, os processos do jeito que estão, simplesmente não dão mais conta. Não conseguem mais absorver o volume de trabalho para dar o próximo passo, para ir para o próximo nível. Tá, mas e aí? Como é que se sabe que uma empresa bateu nesse teto? Olha, os sinais são bem claros e provavelmente bem familiares para muita gente. Sabe aquelas tarefas manuais que comem um tempo absurdo do dia? É isso. Ou aqueles gargalos que, nossa, parecem sempre no mesmo lugar, parece até piada. Cliente esperando mais tempo do que devia para ser atendido. Equipe tendo que refazer trabalho o tempo todo. E claro, aquela sensação de que para crescer um pouquinho que seja, o esforço tem que ser, assim, gigantesco. Isso tudo são sinais. E qual é a reação mais comum quando esses problemas aparecem? Correr atrás de tecnologia. Vamos contratar mais um software. Ah, tem uma plataforma nova para isso. Só que aí a gente cai na chamada armadilha das ferramentas. Porque, de repente, a empresa tem um monte de ferramentas que não conversam entre si, a equipe fica mais sobrecarregada ainda tentando gerenciar tudo isso, e no fim das contas, aquele problema de capacidade, ele não só continua lá, como às vezes, acredite, ele até piora. E é exatamente aqui que a gente precisa de uma mudança de mentalidade, uma virada de chave. De um lado tem a abordagem tradicional, que a gente pode chamar de plataforma primeiro. O foco é o quê? Comprar a licença de software. O valor está na ferramenta. Do outro lado tem uma abordagem totalmente nova, a força de trabalho gerenciada. Aqui o foco é comprar capacidade operacional. O valor está no resultado na tarefa executada. A pergunta então deixa de ser qual ferramenta eu compro e passa a ser como eu resolvo de verdade o meu gargalo de execução. É aí que entra um conceito que muda tudo. A ideia de uma força de trabalho digital. E atenção, isso aqui não é só mais um nome bonito para software, é muito mais do que isso. É como se fosse uma camada de execução inteligente que trabalha para a empresa. É uma mudança de paradigma mesmo, uma forma completamente nova de pensar em como resolver esses desafios operacionais. Ok, mas o que é na prática essa tal de força de trabalho digital? Pensa numa colmeia, cheia de agentes de IA, cada um especialista numa coisinha. E o mais legal é que essa colmeia se conecta com os sistemas que a empresa já tem, que já usa no dia a dia. O RP, o CRM, o próprio WhatsApp. E o ponto-chave é esse. Eles não são só ferramentas que ficam lá paradas esperando alguém usar. Não. Eles executam tarefas de ponta a ponta. E fazem isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Essa frase aqui na tela resume a ideia perfeitamente. O resultado vendido é capacidade de força de trabalho digital, não licenças de SaaS. Cara, esse é o pulo do gato. O que se está entregando no final não é um login e uma senha para uma plataforma nova. É capacidade operacional pura e simples. É a garantia de que aquelas tarefas chatas e repetitivas vão ser executadas com eficiência, com escala. O valor está no trabalho que foi feito e não só na ferramenta que está lá, disponível. Tudo bem, o conceito é poderoso, eu entendi. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Bom, vamos sair um pouco da teoria agora e mergulhar em como esses agentes inteligentes resolvem problemas reais, bem concretos, em áreas que toda empresa tem. Vamos começar pelo departamento financeiro. Uma área que, convenhamos, muitas vezes é o epicentro das tarefas manuais, repetitivas. É tanto documento chegando que é muito fácil sobrecarregar qualquer equipe, por melhor que seja. Então, olha só esse fluxo. Imagina a cena. Chega um anexo, seja por e-mail ou WhatsApp. O primeiro agente já pega e identifica o que é aquilo. Opa, isso é uma nota fiscal. Ah, isso aqui é um boleto. Daí, outros agentes entram em ação.
Eles extraem todas as informações, estruturam os dados direitinho e já lançam lá no ERP. E não para por aí. Um outro agente, o de cobrança, pode até começar sozinho o processo de follow-up para aquele pagamento que está atrasado. Ou seja, o ciclo completo, desde que o documento chega até a ação ser tomada, é feito por essa força de trabalho digital. Beleza, agora vamos sair do financeiro e pular para a área comercial. Outra frente super crítica, né? Onde velocidade e organização são simplesmente tudo. Aqui, o foco total é no cliente. Pensa no fluxo. O primeiro contato do lead chega. Um agente de triagem já atende na hora, entende o que a pessoa quer, tira as primeiras dúvidas. Daí, um agente de qualificação entra, analisa a conversa, classifica aquele lead no funil de vendas e já pega os dados que precisa. E para fechar, um agente de follow-up vai lá e reativa aqueles contatos que esfriaram, que pararam no meio do funil. É basicamente automatizar a persistência e a organização que toda a área comercial sonha em ter. Mas calma lá, porque a conversa não termina em automação de tarefas. Na verdade, isso é só o começo. A grande virada de jogo, a vantagem estratégica de verdade, ainda mais num ambiente com tantas regras como o nosso aqui no Brasil, está no nível acima, está na governança. Então, fica claro que resolver o gargalo da execução não é só para ganhar velocidade, é também sobre ter controle. Como é que se garante que os processos vão rodar do jeito certo, todas as vezes, sem exceção? É nesse ponto que a governança vira a grande vantagem competitiva da história. E é aí que uma força de trabalho digital gerenciada brilha. Ela entrega o que uma plataforma sozinha muitas vezes não consegue garantir. A gente está falando de governança, com regras super claras de quem faz o quê. De rastreabilidade, porque cada passinho que um agente dá fica registrado. De logs e auditoria, com trilhas completas para cada processo. E o que é fundamental, uma operação que já nasce pensando em conformidade, alinhada com leis como a LGPD. Isso não é um plus, não é um extra, é o coração da entrega. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. E se a capacidade de execução deixasse de ser o problema? Deixasse de ser o fator que limita o crescimento? O que uma empresa seria capaz de alcançar se essa operação pudesse escalar e escalar de forma quase infinita, sem quebrar no meio do caminho? Bom, essa é a promessa que uma nova força de trabalho traz para a mesa.